Então essa aqui é a nossa aula de derivadas. Eu vou chamar essa aula de derivadas parte 2, tá? Muito bem. Então já vou começar com vocês com um exemplo. Você deve ter assistido a videoaula anterior. Se você não assistiu, por favor, assista a primeira videoaula para você acompanhar aí de forma coerente esta videoaula. Então vamos pegar aqui uma g de x. Eu vou chamar essa g de x de 3x elevado à quinta potência. A derivada é a seguinte, pessoal. Toda vez que você tiver uma constante multiplicando a função, a variável aqui, você simplesmente vai copiar a constante vezes e deriva x à quinta. Quanto dá a derivada de x à quinta? A derivada de x à quinta dá quanto? 5x, tira 1, 5 menos 1, 4. Então, quanto dá a derivada? 15x à quarta. Vamos pegar outro exemplo? Vamos pegar aqui uma f de x igual a menos 4x elevado a 6. Quanto dá a derivada? F' de x. Segue a mesma ideia, vamos lá? Menos 4 está multiplicando? Tá, então quanto dá? Menos 4 vezes... Deriva x à sexta. Quando a derivada de x à sexta? 6x elevado a 5. Portanto, essa derivada dá quanto? Menos 24x a 5. Então, de forma genérica, então generalizando, a gente pode pensar o seguinte, ó. Isso aqui tem demonstração, tá? Meu objetivo, eu não vou entrar no mérito das demonstrações. Talvez numa videoaula a gente possa falar das demonstrações. O que eu quero que você guarde é que, se você tiver uma f de x, que é igual a um c vezes uma g de x qualquer, esquece disso aqui, tá? Não estou falando, essa g de x não é necessariamente essa mesma, tá? É uma função qualquer. Desde que f esteja escrita como uma constante, esse c aqui é uma constante, vezes uma g, a derivada você vai copiar a constante e multiplicar pela derivada da g. G' de x. E uma outra coisa que é importante a gente falar, porque aí você com essa base, quando a gente for falar de multiplicação, de soma, de quociente, de subtração, fica muito mais fácil. É que se você tiver uma função f de x, que é igual a um c, e esse c aqui também é uma pertencente aos reais, é uma constante, a derivada será igual a zero. Como assim? Ó, assim. Se eu tiver uma f de x que é igual a 10, então toda vez que eu tenho uma função que é uma constante, a derivada dá quanto? Quando a derivada de uma constante? Zero. Ah, Elton, então quer dizer que se eu tiver g de x igual a 5, quanto dá a derivada? Zero também. Tudo bem? Perfeito. Então, estando claro isto, que a derivada de uma constante é zero, que quando eu tenho uma constante multiplicando uma função, para eu derivar essa função, f de x, que está escrita dessa forma, eu copio a constante e derivo a função, nós vamos começar agora com algumas propriedades, tá? Então, toda vez que eu tiver aqui uma soma, uma subtração, soma e subtração, vamos dividir assim. Nesta videoaula, soma e subtração. E na próxima, divisão e quociente. E o que eu estou trabalhando com vocês é com derivada de polinômio, tá? A gente tem derivada exponencial, de logaritmo, neperiano, log também, seno, cosseno, enfim. Mas nós vamos nos restringir nessas primeiras videoaulas apenas às derivadas polinomiais. Então vamos começar com um exemplo. Eu já vou tomar aqui com vocês essa função aqui, ó, 5x à sexta menos x elevado ao cubo mais 5. Perceba você que eu tenho aqui uma soma, né, uma diferença, também posso enxergar aqui como uma diferença, uma soma de funções. Quando eu tenho uma soma de funções ou uma subtração, não importa o sinal que esteja aqui, o que você vai ter que saber? Que para eu derivar isto, eu vou derivar cada um desses fatores. Então, quanto que dá a derivada de 5x à sexta? Lembra, este caso é aquele que eu tenho uma constante multiplicando uma funçãozinha aqui. Quando a derivada disso, dá 5 vezes... Deriva x à sexta para mim, quanto que dá? 6x à quinta. E aqui eu estou fazendo bem passo a passo para ficar claro para você. Mas na hora dos exercícios, pode fazer aí direto, tá? Menos, então vou copiar esse menos. Quando a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Derivada de 5, derivada de constante dá quanto? Olha aqui em cima, dá zero. Então para aí. Então aqui fica f' de x igual 30x à quinta menos 3x ao quadrado. Vamos pegar mais um exemplo para a gente fechar essa primeira aula. G de x igual. Ó, eu vou pegar uma outra função aqui. Vou pegar aqui
3 sobre x à quarta menos 2x à terceira potência. Mais 7, não, mais 10, mais 10. Quando a derivada, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero derivar essa função. Eu vou apenas reescrever essa função, só para você entender o meu objetivo. 3 dividido por x à quarta é a mesma coisa que 3 vezes 1 sobre x à quarta. Você concorda comigo? Tem que concordar, hein? Menos 2, né? 2x ao cubo mais 10. É o que você fez, ó, eu só reescrevi essa função de uma outra forma. E isto aqui, vê se você concorda, é a mesma coisa que 3 vezes, o que é 1 sobre x à quarta? 1 sobre x à quarta é x elevado a menos 4, menos 2x ao cubo mais 10. Então vamos continuar aqui, só um momentinho. Então vamos lá, a gente tinha parado aqui, né? Eu aumentei um pouquinho a área de trabalho para ficar mais claro para vocês. Então, ó, a gente tinha essa função, eu reescrevi desta forma, e para ficar mais claro, a gente sabe que esta função é a mesma coisa que isso aqui, né? Ó. Então eu vou copiar a função. Então fica aqui 3x a menos 4, menos 2x ao cubo, mais 10. Então, daqui, você tem que enxergar esta função dessa forma. Por quê? É uma regra? Não. É que, para mim, fica mais fácil. Para você vai ficar mais fácil você derivar, tá? Então agora vamos derivar. Então g' de x é igual a quanto? Vai lá, deriva para mim 3x a menos 4. Então eu copio 3, deriva x a menos 4, quanto dá? Então fica menos 4 vezes x. Se eu tirar 1 do menos 4, vai ficar menos 4 menos 1, menos 5. Menos 2 vezes, quando a derivada de x ao cubo, copia, fica 3x ao quadrado. E a derivada de 10, a constante, sozinha, não tem nenhuma variável junto com ela, com 10. Então dá 0. Então, mais 0, vamos deixar assim. Então, reescrevendo isso aqui de outra forma, né? Que é 1 vezes, vai ficar assim. G' de x é igual 3 vezes menos 4 menos 12 vezes. O que é x a menos 5? X a menos 5 é 1 sobre x elevado a 5. Menos 2 vezes 3, 6, 6x quadrado. Isso aqui é igual a menos 12 sobre x a 5, a quinta, né? Menos 6x ao quadrado. Ok? Eu espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida e comentário, pode colocar aí no comentário aí do YouTube. Aí, ficarei grato em poder melhorar para vocês, tá bom? E se você gostou dessa videoaula, nós teremos outras videoaulas. Inscreva-se no nosso canal aí. Abraço!